Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um culto matinal, a nossa escola bíblica dominical, a nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos, neste momento, agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de podermos adentrar ao seu lar e nos acompanhar, seja através da Rede Brasil ou das redes sociais, do canal do YouTube ou do Facebook. Nosso muito obrigado. Queremos, nesse instante, enviar uma saudação a todos os pequenininhos da Escola Bíblica Dominical, todo o departamento infantil, infanto-juvenil, a classe de jovens e adultos, nossos irmãos do PROAT, sim, os nossos irmãos fiéis, irmãos do PROAT que estão nos trabalhos, todos os trabalhos da igreja e que servem ao Senhor com tanta alegria, com tanto amor. Hoje é um dia especial, não só por ser o domingo, como o próprio termo domingo significa, Dia do Senhor, Dominica, Dia do Senhor, mas hoje é um dia especial porque estamos comemorando o Dia Nacional do Pastor. E a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, representando todas as supervisões de EBDs, dirigentes de escola, corpo docente e discente das escolas, estará, após o comentário da lição, fazendo uma breve homenagem, não só ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, mas a todos os pastores convencionais, que neste dia é um dia de alegria, é um dia de bênção, é um dia de felicitações, onde os pastores estão comemorando o Dia Nacional do Pastor. E é um dia para que todos nós, alunos de escola dominical, professores de escola, direção de escola, teremos um instante para orar, não só por nosso pastor presidente, orar por nosso pastor presidente, que é o servo de maior responsabilidade, mas orar também, por todos os pastores convencionais, aqueles pastores auxiliares que cooperam com o nosso pastor em todas as cidades daqui do nosso estado e também no campo missionário. Mas, queridos irmãos, neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de nosso culto. Se você puder encurvar sua cabeça, por gentileza, se não, ore conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela noite tão maravilhosa que tu concedeste a cada um de nós, pelo sono tranquilo e reparador e pelo dom que nos concede de podermos mais um dia, Senhor, acordarmos para usar o nosso tempo, a nossa vida para a glorificação do teu nome, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, ó Pai, que este culto, Senhor, seja um instrumento de bênçãos e edificação do teu povo. Nesse dia é um dia especial, o dia do pastor, e queremos pedir, Senhor, uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, a todos os pastores auxiliares, todos os convencionais que cooperam com teu filho, Senhor, na administração desta grande obra. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos louvar ao Senhor nesta manhã, vamos adorar ao Senhor nesta manhã com os hinos congregacionais com o evangelista Josa Dark. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar a Deus conforme nos orienta nosso pastor. Começando com o hino 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz
por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz se obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege em mim tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, 344, Um Amigo Entre os Lírios. Muito bonito este hino. Entre os lírios, no meio dos vales, estar um amigo que é pronto para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, quando botaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina. Onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouvi-me agora, Jesus muito amado, deixa-me grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, como hoje me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus.
de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Aleluia. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Nesse domingo tão bonito, nesse domingo que Deus nos concede de estarmos aqui na casa de Deus para aprender mais uma porção da sua palavra. E dessa feita, a lição que será esboçada nessa manhã é a lição de número 11, que tem por título O presbítero, bispo ou ancião. A lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. E o nosso texto áureo diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito capítulo 1 e o versículo número 5. A nossa verdade prática diz assim: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar da administração da igreja local. A lição também tem alguns objetivos. Nós temos o objetivo geral da lição, que é apresentar a importância da função de presbítero, e alguns objetivos específicos que serão trabalhados ainda nessa manhã. Primeiro objetivo específico, definir o termo e a função do presbítero. Segundo objetivo, destacar a importância do presbítero. E por último, pontuar os deveres dos presbíteros. E a nossa leitura bíblica em classe, quero convidá-lo para fazermos a leitura bíblica em classe nessa manhã de domingo, Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 7. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo número 4. Está aí na sua lição. Se você tiver essa lição, pegue a Bíblia, abra a Bíblia lá em Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 7, e depois nós vamos para a epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos ler nesse momento, quero convidar todos para que possamos fazer a leitura nessa manhã de domingo. Diz assim um texto sagrado: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Acompanhe conosco. Diz assim um texto sagrado: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Você que está em casa pode repetir conosco esse último versículo da leitura bíblica em classe. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meu amado irmão em Cristo Jesus, vamos orar nessa manhã.
Vamos falar com Deus, vamos chegar diante do trono da graça, vamos falar com o Senhor, vamos orar, porque Deus tem uma palavra para você nessa manhã de domingo. Nessa lição que nós iremos estudar, iremos aprender a santa palavra de Deus. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento para buscar Deus e você vai ver, Deus pode visitar a tua casa, Deus pode visitar o teu coração, Deus pode chegar aí e fazer um mover muito bonito nesse ambiente onde você está, ou em casa, ou talvez no trabalho. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer, meu Deus, por um momento tão singular e belo que tu nos concede. Esse momento de estar aqui, na tua casa, junto com os teus filhos, para aprender a tua santa e maravilhosa palavra. Deus, tu que és o verdadeiro professor, que teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, venha trazer aquela palavra certa, aquele ensinamento que nos coloque mais perto de ti. Senhor da glória, vai na casa do teu servo, meu Deus, esse que nesse momento está diante da TV, para assistir uma programação da Rede Brasil. Tem misericórdia daquele que nesse momento está no leito, muitas vezes sozinho, somente ouvindo a programação. Deus eterno, esse que está no trabalho, que talvez esteja no carro viajando. Senhor, tenha um encontro com essa vida. E aqueles, meu Deus, que estão simplesmente ouvindo, Pai, toca-lhe os corações, para que possam se entregar para Ti. Pai eterno, fica conosco, nos dá da Tua bênção, nos dá da Tua graça. E Senhor da glória, Rei eterno, fica com a gente, queremos sentir a Tua presença e queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Te pedimos isso no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, chegamos num momento também singular do culto. É o momento das ofertas. A adoração, ela é composta por louvor, pelo estudo e meditação da palavra, mas também ela é composta pelo nosso ato de ofertar. Então, se você quer fazer, faça esse trabalho nessa manhã, com um coração voluntário, aberto, chegando diante de Deus. E eu quero ler um versículo com você, ler um versículo que mostra a satisfação daqueles que ofertam ao Senhor Jesus. E também em Deus, Deus se interessa e Deus gosta daquele que dá com alegria. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quero convidá-lo para você observar bem esse texto. Capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Preste atenção nessa última sentença: Deus ama ao que dá com alegria. Então, meu querido irmão, faça esse trabalho com amor. Lembre que a sua oferta é um ato de adoração a Deus, um ato voluntário de adoração ao Senhor Jesus. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando nas dificuldades que nós temos nesse período de pandemia, disponibilizou alguns canais para facilitar o acesso de você chegar nesse momento e ofertar. Você está vendo aí no canto da sua tela o QR Code, você pode apontar o seu celular para lá e você vai ser direcionado a uma página, justamente a página da igreja. E vai aparecer agora na sua tela a página da igreja, www.eadpeplay.org.br. Quando você abrir a página da igreja, você vai observar que tem algumas opções. E entre elas tem lá, quero contribuir. Você clica nesse botão e vai aparecer algumas opções. Você pode dar o seu dízimo, você pode fazer uma oferta, você pode contribuir para a missão, você também pode contribuir para as questões sociais da igreja, pode contribuir também para a comunicação, para a obra missionária de maneira em geral. Tem outros canais também que vai aparecer agora na sua tela. Você tem o PayPal e também tem o PagSeguro. Você que está no exterior pode se utilizar desses canais, mas você que está também aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, também pode participar. Também tem
as contas. Nós temos a conta da Caixa Econômica Federal, a conta do Bradesco e a conta do Banco do Brasil. Lembrando que todo depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Observe que na parte de baixo tem o CNPJ. E para facilitar mais ainda, surgiu um novo recurso que é justamente o Pix. E qual é a chave de ativação do Pix? É o CNPJ da Igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, quero fazer uma oração com você nessa manhã de domingo. Queremos orar para que Deus, Jeová, abençoe mais ainda a tua casa. Você que nesse momento vai fazer esse trabalho, ou vai fazer agora, ou vai fazer depois, a mão poderosa do Senhor vai estar estendida sobre a tua casa. Não vai faltar nada aí na tua casa. E meu querido irmão, você que está dizendo, eu quero contribuir, mas eu não tenho. Crê num Deus que abre porta onde não tem porta. Crê num Deus que nunca te deixou faltar nada. Deus é Deus de providência e vai chegar com providência na tua casa ainda nessa manhã de domingo. Vamos orar, chegue diante de Deus, nesse momento com alegria. Oremos. Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer junto com os teus servos, meu Pai, pois vamos ofertar nesse momento. Recebe a nossa oferta como um ato de adoração do coração voluntário. Tu tens nos dado a vida, a respiração, a força, a graça. Tu tens nos permitido estarmos vivos, estarmos aqui. Recebe essa oferta como um ato de adoração a Ti, Pai, pela grandeza do Teu santo, eterno e poderoso nome. Aumenta o pão dos Teus filhos, abre porta de trabalho para quem está desempregado. Tu és o mesmo, Senhor. Nós Te pedimos isso, crendo no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Josar Dark para louvar o Senhor com mais um hino para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Meus amados, vamos adorar a Deus neste momento tão importante, né? 516 é o hino da nossa harpa, Cristo meu vero amigo. Antes eu não conhecia a Jesus o Salvador, pois vivia em pecados e temor. Mas achei que minhas culpas sobre si Jesus levou, e meu gozo nunca mais aqui cessou. É Jesus Cristo, meu velho amigo, que minhas culpas perdoou. É Jesus Cristo, meu velho amigo, pois a minha alma libertou. Antes eu não conhecia essa purificação e o poder que desejava o coração, mas o vigor das promessas a minha alma transformou, e Jesus a fonte viva me levou. É Jesus Cristo, meu velho amigo, que minhas culpas perdoou. É Jesus Cristo, meu velho amigo, pois a minha alma libertou. Pronto estou para ir com Cristo a mensagem proclamar, pelas vinhas onde há pra trabalhar. Bem, eu sei que é poderoso, sua graça me dará, e vitória plena me concederá. É Jesus Cristo, meu velho amigo,
que minhas culpas perdoou. É Jesus Cristo, meu velho amigo, pois minha alma libertou. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nesta manhã maravilhosa, estamos reunidos mais uma vez para adorarmos ao Senhor e na Escola Bíblica Dominical estudarmos mais uma lição deste trimestre maravilhoso que estamos estudando sobre os dons espirituais. A lição de hoje está... Nossa lição é a lição de número 11, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. O texto áureo está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que nos diz: por estas coisas te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. A verdade prática nos diz que o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando sobre o presbítero, bispo ou ancião e estamos trabalhando aquilo que é um cargo na igreja local. A introdução da nossa lição, ela nos diz o seguinte: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Observe, queridos irmãos, o tema da nossa lição: presbítero, bispo ou ancião. Este cargo na igreja local que é descrito no próprio Novo Testamento, né? Nós vemos isso na realidade da igreja, não só o presbítero, mas o diácono. Estaremos estudando o diácono na próxima semana. E esta figura do presbítero é uma figura que ela não aparece assim do nada. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a palavra que é traduzida por presbítero no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós já tínhamos uma palavra que vinha do hebraico, uma palavra zaquém. A palavra no hebraico, zaquém, é a mesma palavra que traduzida para a versão grega do Antigo Testamento, também chamada de Septuaginta ou versão dos 70, embora tenham sido 72 anciãos, mas se arredondou para 70 anciãos, representando 6 anciãos de cada tribo, 6 anciãos, melhor dizendo, de cada tribo, resolveram fazer essa tradução do hebraico para o grego e essa tradução ficou conhecida como a tradução dos 70 ou a Septuaginta grega. Então, já no hebraico, no Antigo Testamento, nós temos essa figura do ancião, que era uma realidade já no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, a palavra zaquém, que significa ancião, e esta palavra estava ligada sempre à idoneidade e sabedoria, provenientes de uma vida farta de dias. Zaquém é um vocabulário
cognato de Zacã, cujo significado básico deste último é barba, em função de os idosos do Antigo Testamento usarem barbas crescidas. Ou seja, esse termo ele vem ser cognato, né, do termo Zacã, referindo-se à barba. E aí nós nos remetemos à questão cultural no Antigo Testamento, onde os povos semitas, né, dentre os quais Israel era um povo semita, porque era descendente de Sem, havia uma cultura em que, à medida em que os homens iam envelhecendo, iam adquirindo sabedoria e adquirindo experiência, eles iam permitindo que as barbas fossem crescidas. Então, a ideia de ancião e barba crescida é esta relação, porque lá no extremo oriente, a barba ela tem um significado cultural muito grande, porque ela tem um sentido não só de autoridade, mas tem um sentido também de experiência, tem um sentido também de idoneidade, tem um sentido de sabedoria. É claro que nós vivemos no Ocidente, nós não temos tal costume, mas citamos aqui este termo para ilustrar a ideia de como é que era o ancião, como vivia o ancião e culturalmente como era absorvido esta figura do ancião no Antigo Testamento. E nós temos, queridos irmãos, diversas passagens no Antigo Testamento. Nós ainda não falamos sobre o presbítero no Novo, mas queremos aqui rapidamente trazer uma palavra para fundamentar e dizer que esta figura do presbítero, ela foi uma herança sinagogal, uma herança que foi adquirida justamente do contexto judaico e que foi revertida para a fé cristã e acabou tendo os mesmos princípios, seguindo os mesmos princípios que tinham no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, Êxodo no capítulo 3, rapidamente. Êxodo capítulo 3, aqui nós estamos falando Deus chamando Moisés, aquela chamada de Moisés para libertar o povo. E no versículo 16, veja o que Deus diz a Moisés: vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Ou seja, Israel, mesmo vivendo no Egito, já havia um conselho de anciãos, e quando Deus chama Moisés, Deus manda Moisés ir procurar primeiro os conselhos de anciãos, mostrar a revelação de Deus para, a partir daí, se dirigir diretamente ao povo. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos rapidamente aqui, vamos citar, eles conhecidos como anciãos de Israel, texto que nós citamos aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 16 e 18. Eles são considerados também anciãos, são chamados e conhecidos também como ancião dos filhos de Israel, Êxodo 4 e 29. Anciãos do povo, Êxodo 19 e 7. Anciãos da congregação, guarde esta palavra, anciãos da congregação, Levítico 4 e 5. Anciãos da cidade, Deuteronômio capítulo 19, versículo 12 e capítulo 21, versículo 3. Essa categoria era conhecida pelos sábios conselhos, prudência, vivência e capacidade para julgar situações embaraçosas. Então, em síntese, nós temos o ancião, que já existia no Antigo Testamento. Eles eram formados em um conselho de anciãos, que eram constituídos por homens maduros, na sua maioria idosos, já com a idade avançada. E o que caracterizava este conselho de anciãos, como nós já citamos aqui, o que caracterizava este conselho de anciãos era justamente a capacidade dos conselhos sábios, que esses anciãos tinham essa habilidade de dar conselhos sábios, já pela própria vivência, pela própria maturidade, prudência, vivência e capacidade de julgar situações embaraçosas. Então, estes anciãos do Antigo Testamento, eles exerciam
um papel diferenciado em meio ao povo de Deus, e quando Moisés é chamado, Moisés se direciona aos anciãos de Israel, seguindo a orientação do Senhor. Já no Novo Testamento, nós temos também ainda esses anciãos. Nós temos os anciãos como representantes das tribos, nós temos os anciãos como conselhos, e temos, com a evolução da história de Israel, esses anciãos reunidos formando o que nós conhecemos como o Sinédrio, né? O Sinédrio. Então, esses anciãos faziam parte do Sinédrio no Novo Testamento. E no Novo Testamento, estes presbíteros judeus, nós estamos falando ainda dos presbíteros cristãos, do cargo de presbítero na igreja cristã, estamos falando ainda dos anciãos judeus. Nós temos, por exemplo, eles são mencionados 32 vezes no Novo Testamento, sendo que 24 nos Evangelhos e 8 no Atos dos Apóstolos. Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 21, versículo 23. Mateus capítulo 21, versículo 23, nós temos a menção aqui desses anciãos do Novo Testamento, 21 e 23. E diz o seguinte: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso e quem te deu tal autoridade? Então, o Novo Testamento faz menção destes anciãos. Nós temos também Lucas capítulo 22, versículo 66. Nós temos também a citação desses anciãos, 66, que diz, Lucas 22, 66 diz: e logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio. Ou seja, os anciãos faziam parte do chamado concílio ou sinédrio, né? O sinédrio, que era o tribunal judaico do Novo Testamento e que tratava questões não só de âmbito religioso, mas também questões relacionadas ao povo, né? O sinédrio era o tribunal dos judeus do Novo Testamento. Ou seja, o sinédrio era formado por anciãos, era formado por escribas, era formado por saduceus, eram formados por fariseus, e a sinagoga também era formada por anciãos, ou seja, cada sinagoga tinha um conselho de anciãos que exercia a supervisão administrativa geral da comunidade. Isso você pode ler em Lucas, no capítulo 7, versículo 3 a 5. Ou seja, nós temos os anciãos do Antigo Testamento, que eram representantes das tribos. Nós temos o conselho de anciãos a partir lá de Êxodo, de Deuteronômio capítulo 19. Nós temos estes anciãos no Novo Testamento compondo o chamado Sinédrio, mas não só o Sinédrio, mas temos também anciãos nas sinagogas. E esse conjunto de anciãos, ou esse colegiado de anciãos, eles exerciam essa atividade na sinagoga, cuidando da supervisão administrativa da comunidade. E aí nós vamos para o primeiro ponto de nossa lição, que é a escolha dos presbíteros. Então, nós já deixamos claro aqui de que esta figura do presbítero, que é o termo grego, né, para Zaquém, melhor dizendo, Zaquém no Antigo Testamento, a tradução, eles já existiam, e no Novo Testamento nós temos esta figura sendo introduzida na comunidade cristã, formando aquilo que nós chamamos de a forma de governo, né? A estrutura eclesiástica que a igreja estaria sendo formada e moldada. Então nós temos a figura do ancião, que no grego é presbítero, e que acaba sendo trazido para dentro da comunidade cristã com os mesmos princípios e funcionalidade. Então, nós temos aqui no ponto 1 a escolha dos presbíteros. Significado da função. De acordo com a Bíblia, estudo palavra-chave, o termo presbítero, presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, com substantivo e
no emprego de judeus a cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o conselho da igreja local. É um sinônimo de bispos, episcopos, supervisor, de professor, didáscalos e de pastor poimen. Ou seja, etimologicamente falando, a palavra presbítero, do ponto de vista etimológico, ela funciona no Novo Testamento como um termo sinônimo, embora que, quando nos deparamos com o texto sagrado, nós veremos que, na prática, haviam presbíteros que estavam sobre outros presbíteros, né? E que a história da igreja mostra que eram chamados de bispos, e mais à frente, esses presbíteros serão chamados de pastores. Então, no subtópico 2, no ponto 1, diz o seguinte: a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade. Tito 1, 4, 5 e 7. E está claro o aspecto pastoral da função exercida pelo presbítero nas comunidades cristãs antigas. Ou seja, nós temos agora, vamos pensar na formação da igreja, como a igreja ela inicia. Nós temos o Senhor Jesus, que chama 12 apóstolos. Desses 12, a gente vê mais à frente, esses 12 são transformados em 70, são agregados em mais 70, estes 12. No dia de Pentecostes, um derramamento do Espírito, nós temos ali mais 120. E à medida que a igreja cresce, a igreja começa a tomar um corpo, a igreja começa a crescer, então há uma necessidade sim de se estabelecer parâmetros, de se estabelecer estrutura, de se estabelecer formas através da qual a igreja ela deve crescer e deve se moldar para atender ao seu chamado. E aí, quando nos deparamos com a grande comissão, né, o Senhor Jesus mandou que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura, mandou que a igreja fizesse discípulo de todas as nações, mandou que a igreja os ensinasse a guardar todas as coisas. Mas como a igreja faria isto? Isso, claro, ficou a encargo da igreja do primeiro século, dos apóstolos, estabelecerem princípios que, claro, estariam reproduzindo boa parte daquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado durante o seu ministério. E é justamente o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que vem estabelecer uma série de princípios na organização do culto, ou na organização, na estrutura funcional da própria igreja. E nós vemos aí o aparecimento do presbítero, aquele que é chamado por um cargo, função para trabalhar, exercer esse trabalho na igreja local. E como o autor diz aqui, o apóstolo Paulo designa Tito, capítulo 1, versículo 4, 5 e 7, para estabelecer presbíteros em Creta. E isso já nos deixa claro de que já haviam presbíteros que estavam sobre outros presbíteros. Ou seja, Paulo designa Tito para estabelecer presbíteros, ou seja, o trabalho da colocação na igreja local, o trabalho da separação para o trabalho na igreja local. Isso torna evidente que, embora que etimologicamente esta palavra bispo, esta palavra presbítero, didáscalos, ela tenha o mesmo sentido, mas a gente percebe que a nível de Novo Testamento, na funcionalidade, ou quanto à funcionalidade, eles tinham papéis bem específicos. E no caso aqui citado, o bispo, ou mais à frente chamado de pastor, ele exercia também funções que o próprio presbítero ele não exercia no Novo Testamento. A partir do tópico de número 3, nós temos a seguinte declaração. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos. Nós temos aí a referência de Atos 11:30, Atos 15, 2, 4 e 6.
Atos 20, 17, Tiago 5 e 14 e 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Atos 15, 2, 3 e 4 mostra que eram os presbíteros, né, que as questões relacionadas à doutrina foram levadas aos presbíteros, ali os anciãos que estavam ali em Jerusalém. Tiago 5,14 já fala de uma outra função do presbítero, que é a da unção do óleo, que nós estaremos comentando daqui a pouco. Agora, voltando aqui ao tópico de número 3, diz assim: como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função do presbítero era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. E aqui, irmãos, nós queremos fazer uma pontuação que nós entendemos perfeitamente, né, o que o autor ele quis dizer, mas talvez para algumas pessoas que não estejam tão familiarizadas, né, com a forma de governo da nossa igreja, acabem entendendo que o presbítero na igreja é um pastor. Não, de forma alguma. O presbítero na igreja, embora ele possa exercer algumas atividades pastorais, mas ele não é pastor. O pastor é um presbítero. Todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor. E nós temos a nossa declaração de fé na página de número 137 e 138, que vai estabelecer justamente de como funciona a nossa forma de governo. E aí chamamos a atenção de você, meu irmão, minha irmã, você professor de escola dominical. É importante que estejam familiarizados com a nossa declaração de fé, porque todos os assuntos, né, que dizem respeito à doutrina e que são ali rezados na própria declaração de fé, é importante que o professor ele esteja familiarizado. E nós temos na página de número 138 da nossa declaração de fé a seguinte expressão: em nossa estrutura de governo, presbíteros e diáconos são encargos locais. Eles são consagrados ou separados nas igrejas locais. Os presbíteros são auxiliares dos pastores. Eles constituem um corpo auxiliar no governo da igreja sob a presidência de um pastor. Ou seja, o presbítero é um cargo da igreja local. Neste cargo da igreja local, ele auxilia o seu pastor e ele é presidido, dentro do governo da igreja, ele é presidido por um pastor. Então, eu não posso compreender em forma alguma de que o presbítero, ele seja um pastor. Não, de forma nenhuma. O presbítero é um auxiliar do pastor, embora aqui na igreja local, ajudando e cooperando com o seu pastor, exerça algumas atividades que o pastor exerce, como, por exemplo, ensinar a palavra, doutrinar, aconselhar, acompanhar, lutar contra as falsas doutrinas. Tudo isso é atividade do presbítero porque ele é um homem da palavra e nesse aspecto, sim, ele exerce uma atividade pastoral, embora aqui não seja pastor. Já falamos aqui, todo pastor ele é um presbítero, mas nem todo presbítero ele é um pastor. E como já foi dito aqui na nossa declaração de fé, ele é o presbítero, o presbitério é um cargo na igreja local, onde ele ajuda e coopera com o seu pastor na administração dos serviços na igreja local. Continuando aqui, queridos irmãos, no tópico de número 2, a importância do presbitério, nos diz o seguinte: o significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Queridos irmãos, nós temos no Novo Testamento, a atuação de diversos presbíteros, atuando, cooperando com a igreja
de Jerusalém, trabalhando ali na igreja de Jerusalém, e nós não temos muitas informações das que nós até desejaríamos ter, coisas mais detalhadas, acerca da atuação de um modo geral, de como era feito no dia a dia, né, comparado com a nossa prática de igreja hoje, né, como nos mínimos detalhes, como é que era realizado na igreja do primeiro século. Então nós temos versículos que nos dá luz, nos mostra os princípios, né, que eram utilizados na igreja do primeiro século até para a separação do presbitério. Nós temos, por exemplo, o texto que o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo 4,14, ele diz o seguinte: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mão do presbitério. Então Paulo deixa claro que a separação para o presbitério era um ato que era precedido pela imposição de mãos. Ou seja, da mesma forma que o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 13, houve a imposição de mãos para o reconhecimento do seu ministério, o presbitério era da mesma forma. Agora é interessante o seguinte, que Paulo diz: não despreze o dom que há em ti. Primeiro, havia um dom, não é todas as pessoas que serão chamados para o presbitério. É preciso que haja uma vocação. Paulo deixou claro que via naquele jovem Timóteo a vocação. Ele diz: olha, o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com a imposição do mão do presbitério. Ou seja, o ministério da igreja, ele é respaldado, a liderança cristã, ela é respaldada e fundamentada nas Escrituras. Não basta apenas desejar. Paulo diz: olha, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas não é o desejar, na verdade é ter a vocação. E não só ter a vocação, mas entre a vocação, o chamado e o reconhecimento e a consolidação desse chamado por meio do governo da igreja local. Nós já citamos aqui em outras lições, né, de que o apóstolo Paulo recebeu essa imposição de mãos, e ele diz isso: seu ministério foi reconhecido pelo governo da igreja, segundo Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10, e houve sim a imposição de mãos, e Paulo fala dessa imposição de mãos sobre o ministério do próprio Timóteo. Então isso nos mostra que esta era a forma, não uma das, melhor dizendo, mas a forma que era utilizada na igreja do primeiro século para a separação de obreiros, para exercer este cargo de auxílio, né, de auxiliar ao pastor na igreja local. E o apóstolo Paulo o texto ainda nos diz o seguinte: foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Ou seja, já havia um conselho de obreiros na igreja do primeiro século. A separação de obreiros era realizada pela imposição de mãos diante da congregação, segundo Atos capítulo 13, versículos do 1 ao 4, e temos também Gálatas capítulo 2, versículos 9 e 10, havia separação de obreiros, escolha de obreiros, separação de obreiros, imposição das mãos sobre estes obreiros e o reconhecimento não só da igreja local destes homens que eram vocacionados, mas também o reconhecimento do governo da igreja de que de fato havia vocação naqueles candidatos ao ministério. Porque não basta apenas alguém dizer que tem vocação, que se sente vocacionado. É preciso que a igreja perceba esta vocação, e não só a igreja, o próprio governo da igreja que Deus estabeleceu. Deus governa a sua igreja através do seu governo, que Ele estabelece. Deus não entra em contradição de estabelecer o seu governo e direcionar e trabalhar a sua igreja de maneira direta, não. Deus governa a sua igreja através daqueles que Ele chama e constitui à frente da sua igreja para direcionar, para dar o rumo, para dar a orientação dentro dos princípios daquilo que está estabelecido e que está definido na função do pastor e daquele que auxilia o pastor na igreja local, o presbítero. Nós temos ainda, queridos irmãos, no Novo Testamento,
e que esses presbíteros eram constituídos de cidade em cidade, ou seja, onde havia um trabalho, havia o estabelecimento de um presbítero, de um corpo de presbíteros ali. Isso nós podemos ver claramente em Tito capítulo 1, versículo 5, onde o texto diz que era estabelecido de cidade em cidade. Nós temos Tiago e Pedro em suas epístolas gerais, dirigem-se aos presbíteros, né? É interessante que Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4, Pedro se identifica como presbítero. Por quê? Porque, embora Pedro sendo pastor, mas todo pastor, como já disse aqui os irmãos, todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor. Pedro e Paulo se dirigem, né, Tiago e Pedro se dirigem em suas epístolas gerais, dirigem-se aos presbíteros, né, 1 Pedro 5, 1 e 2, Tiago 5 e 4. Paulo dirige-se a eles e os chama de bispos, né, outros presbíteros, palavra empregada também para designar este mesmo cargo. Atos capítulo 20, versículo 28, que é onde Paulo, é o momento em que Paulo chama os presbíteros, né, e dá aquela palavra maravilhosa de despedida e diz assim: olha, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja do Deus vivo. É importante, né? A fala do apóstolo Paulo mostra que foi Deus que o havia constituído e também fala da missão do presbítero na igreja local. O que nós podemos ver também ainda no Novo Testamento é que parece que atuavam de maneira semelhante aos anciãos das comunidades judaicas e do Sinédrio, como já falamos aqui, já fizemos esta ponte, né? Havia muita semelhança entre o trabalho do presbítero da igreja cristã e aqueles anciãos que também eram chamados de presbíteros na comunidade judaica. Ou seja, os presbíteros são anciãos porque não são novatos, mas sim mais velhos na fé e já tiveram tempo para desenvolver sua maturidade espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Ou seja, eram separados obreiros maduros, pessoas maduras na fé, pessoas que tinham maturidade na fé cristã para exercerem esse tipo de atividade. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, a ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Timóteo, não consagre neófito, ou seja, novo na fé, ou seja, inexperiente, para que, ensoberbecendo-se, não caia nas ciladas do diabo. Ou seja, quando se coloca um peso, né, a ideia é de se colocar aqui, podemos ilustrar, né, de colocar um peso que uma criança não consegue suportar. É como, de repente, pedir para uma criança de 6 anos de idade carregar um saco de cimento de 50 quilos. Isso é inviável. A ideia que pode ser extraída do texto, né, e que estou ilustrando aqui com a criança em um saco de cimento, é justamente a ideia, né, de não colocar um peso sobre uma pessoa que ela não tem condições de suportar. Ao contrário, ao olhar, fazendo assim, ela estará mais preocupada, esse tipo de pessoa que não tem a maturidade, que não tem a consistência espiritual, ela acabará se preocupando muito mais com o cargo do que especificamente com a atividade a ser realizada. É por isso que o apóstolo Paulo orienta Timóteo: não, Timóteo, tem que colocar homens idôneos, homens maduros, homens que tenham consistência na fé, para que ele não possa cair na tentação de se ensoberbecer. E aí, ao invés da igreja estar ganhando um obreiro que servirá ou que será um instrumento de bênçãos para servir a igreja e ao seu pastor, né, estará muitas vezes ganhando uma pessoa que estará trazendo, ao invés de edificação, né, estará trazendo problemas para a igreja local. E ainda no tópico, no ponto 2, no tópico de número 2, diz assim: a atuação do presbitério. Diz o seguinte: no Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja,
os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos capítulo 15, versículos 2, 6, 9 a 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observadas os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos na igreja. É interessante que esta missão do presbítero na igreja local, ele acabava reproduzindo, né, aquilo que havia sido determinado pelo concílio dos apóstolos. E interessante que esse texto aqui nos mostra o próprio apóstolo Paulo, que a partir da decisão que foi tomada no concílio de Jerusalém, ele acaba repassando todas as informações que havia sido definida, que havia sido orientada pelo concílio de Jerusalém. Isso é a maior prova de que o apóstolo Paulo ele não tinha um ministério independente, né? Como algumas pessoas às vezes costumam afirmar, de que o apóstolo Paulo, por ter tido um encontro com Deus no caminho de Damasco, não se submetia à igreja lá do primeiro século, e quando ele falava de que havia sido chamado por Deus, a sua chamada era de Deus e não de homens, estava com isso indo ou falando contra os apóstolos, né, que haviam andado com o Senhor. E de forma alguma, né? O que o apóstolo Paulo faz em suas cartas e essa defesa que ele faz de maneira contundente é para combater aqueles que não reconheciam o seu apostolado. E no Novo Testamento nós temos um grupo chamado de judaizantes, que eram os judeus convertidos, recém-convertidos ao cristianismo, e que não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo. Paulo teve um problema de reconhecimento de autoridade apostólica. Paulo teve um problema muito sério na igreja de Corinto. Havia uma pessoa, um grupo, não se sabe dizer exatamente, mas que resistia à autoridade de Paulo, e a tal ponto de que só queriam receber Paulo na igreja de Corinto se Paulo desse uma carta de recomendação. Veja que absurdo. E não só isso, não só a igreja de Corinto, mas a igreja também de Tessalônica, de alguma forma, teve uma resistência ao reconhecimento do apostolado do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, quando vai fazer esta exposição nas suas cartas, ele está indo justamente na contramão daqueles que não reconhecem o seu apostolado e não necessariamente ele estava falando com relação aos apóstolos lá que andaram com o Senhor Jesus. Até porque ele se submeteu à autoridade do colegiado dos 12 apóstolos. Nós temos, por exemplo, já foi citado aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo diz: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João impuseram as mãos sobre mim e sobre Barnabé, puseram a sua destra da comunhão, outra versão diz, outra tradução diz, impuseram sobre, e nos orientaram que fôssemos pregar aos gentios. Isso mostra que havia sim um reconhecimento do apóstolo Paulo ao governo da igreja. Concílio de Jerusalém, capítulo 15, nós temos aí, já foi citado aqui, versículos 2, 3, 4, mostra que havia um concílio ali, um colegiado de presbíteros, mais os apóstolos. Paulo se submeteu ao concílio e à decisão do concílio lá em Atos capítulo 15, mostrando de que ele não tinha um ministério autônomo de forma alguma. Ele estava sujeito e estava debaixo da autoridade do governo de Jerusalém. No tópico de número 3, fala sobre a valorização do presbitério. Diz: o presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. E ainda sobre este tópico, eu gostaria de ler um texto que ele é bastante elucidativo com relação a essa questão da valorização daqueles que trabalham, daqueles que foram chamados por Deus para estar à frente do rebanho. Nós temos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. O presbítero trabalha
na igreja. O presbítero auxilia o pastor na administração da igreja local. Então, Paulo está falando isso à igreja de Tessalônica, que a igreja de Tessalônica deveria reconhecer aqueles que trabalham. Eu acredito que os irmãos já devem ter lembrado, né? Já devem lembrar que há pouco instante eu falei que a igreja de Tessalônica tinha, de certa forma, uma resistência ao reconhecimento do ministério do apóstolo Paulo. E é o apóstolo Paulo que escreve isso à igreja e diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Paulo está dizendo, vocês devem reconhecê-los como autoridade estabelecida por Deus. Vocês devem reconhecer a liderança dele, porque a liderança dele, ela foi tornada pública à medida em que o ministério da igreja, o governo da igreja, estabeleceu as mãos, fez a imposição das mãos publicamente diante da congregação. Então a congregação tomou ciência, tomou publicidade, daquela separação daquele indivíduo para estar servindo a igreja do Senhor, cooperando com o pastor naquela congregação. E ele diz assim, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra, por causa da sua obra. Paulo não só diz que eles devem reconhecer, mas Paulo diz que os tenhais em grande estima e também o tenhais em amor. Isso fala de consideração, fala de respeito, fala de zelo, fala de consideração, fala de reconhecimento, e que nós, como membros da igreja, devemos reconhecer aqueles que Deus tem chamado à frente do trabalho para exercer essa atividade maravilhosa, atividade que o Espírito Santo vocaciona, o Espírito Santo constitui na igreja através do governo da igreja para auxiliar o pastor da igreja nesta grande atividade. É um grande privilégio poder servir a Deus como um presbítero. É um grande privilégio servir a Deus nesta atividade tão maravilhosa, que é a atividade de poder ensinar, de poder cooperar com o nosso pastor na igreja local. E de igual forma, a igreja deve reconhecer esse trabalho, deve reconhecer essa atividade, deve amar aqueles que Deus tem colocado à frente, deve ter grande estima com aqueles que estão à frente, deve reconhecê-los, deve honrá-los e, acima de tudo, respeitá-los, porque são homens que Deus chamou para estar à frente do trabalho e que exercem um trabalho espiritual, um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, um trabalho que quem conferiu foi o Espírito Santo por meio do governo da igreja. E aqui, continuando rapidamente, nós temos aqui ainda no tópico de número 3, os deveres do presbitério. E aqui no tópico de número 3 fala sobre apacentar a igreja. O presbítero tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. E aí o presbítero, ele exerce esta função não só de administrar a igreja local, mas também de ensinar e pregar a palavra. É por isso que uma das condições para ser presbítero, Paulo deixa claro que é estar apto para ensinar, ser apto para ensinar. Ele é o homem da palavra, é um homem que deve se dedicar à palavra, ao estudo da palavra, à profundidade da palavra, porque ele é chamado, sim, para apacentar a igreja por meio da palavra. Mas ele não é só chamado para apacentar a igreja, ele é chamado também para liderar a igreja local. O subtópico 2 do tópico 3 diz o seguinte: a liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação, o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Ou seja, ele não é só chamado para ensinar, mas ele é chamado também para administrar. É o presbítero da igreja que cuida de toda a organização da igreja local, de toda funcionalidade, de todo o desenvolvimento dos trabalhos. Então, ele tem uma atividade administrativa, sim, e ele tem também a atividade
do apacentar a igreja por meio da palavra, e não só por meio da palavra, mas por aconselhamento, entre outras coisas que são ligadas à sua atividade. Nós temos também aqui o tópico de número 3, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tiago 5:14. E quanto a essa atividade do presbítero, é importante destacar que a Bíblia estabelece de que ele deve sim, é ele aquele que deve exercer essa atividade de unção, né, de administrar a unção do óleo. O apóstolo Tiago, ele vai deixar claro de que se está alguém doente, chame um presbítero. Primeiro, a unção é uma iniciativa, é um ato de fé e deve ser iniciativa daquele que está doente, e não como um momento de oferecimento, como tem feito aí fora, né? Pessoas, o culto da unção, o culto do óleo, não. O óleo da unção deve ser administrado pelo presbítero e deve ser solicitado por aquele que está enfermo. Um outro fator que também deve ser pontuado, irmãos, porque há uma deturpação muito grande com relação à administração do óleo, é que há pessoas que às vezes pegam óleo e oram sobre aquele óleo e guardam aquele óleo, muitas vezes vão em outros lugares que não seguem esse princípio bíblico e tem a sua vasilhinha de óleo. E tem pessoas que usam óleo para ungir casa, ungir carro, para ungir até para viagem, para Deus guardar, para Deus. E essa não é a função do óleo. A função do óleo, o óleo aqui não tem nenhuma propriedade mística, nenhuma propriedade curadora, até porque o próprio texto que segue, versículo 15, vai dizer que a oração da fé salvará o doente. Nós temos aqui uma simbologia na administração do óleo, mas não há nenhum misticismo neste óleo que vá proteger, fechar corpo, ungir casa, não, porque essa não é a finalidade. A finalidade da administração do óleo é justamente para aqueles que estão enfermos e que precisam, né, dessa administração e da oração da fé, e é dentro desses parâmetros que a Bíblia estabelece que deve ser realizado. Em nenhum momento se pode utilizar desse expediente, deste óleo, seja óleo de Israel ou óleo de quem, para poder administrar a unção. Não, a Bíblia estabelece que isso deve ser feito por um presbítero da igreja. E para concluir rapidamente aqui, nós temos a nossa conclusão e nós queremos ler, e diz o seguinte: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros, os bispos, somente formam um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Na Assembleia de Deus no Brasil, os presbíteros exercem este serviço, pastoreando as congregações. Eles cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Glória a Deus. Queridos irmãos, como nós anunciamos, no início do nosso culto da EBD, hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional do Pastor, e a Superintendência das Escolas, juntamente com a produção da Rede Brasil de Comunicação, fez aqui uma singela homenagem ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todos os demais convencionais. Vamos, nos acompanhe neste momento. Ai, meu Deus, que susto, Davizinho! O que você tá lendo aí, hein? É que eu tava aqui vendo no meu tablet que hoje é um dia muito especial. Dia especial? De quê? Hoje é dia do pastor. Ah, dia do pastor? Que legal. Mas eu não sabia que pastor tinha dia também, não. Ai, meu Deus do céu. É claro que o pastor tem dia, né, Davizinho? O pastor é um homem super legal, um servo fiel, assim, de Deus. Então é claro que tem um dia do pastor, né? Que legal. Mas, Belinha, existe pastor desde quando, hein? Olha só, Davizinho, existe pastor desde muito tempo atrás, entendeu? Porque assim, os pastores são homens que trabalham geralmente com animais, entendeu? Assim, eu acho que a maioria dos pastores trabalham com ovelhas. Por exemplo, Jacó foi pastor, Davi também foi pastor, lembra? Então, sinto que Jesus, quando veio aqui pra terra, ele
se chamou também de pastor para poder mostrar quanto que ele gosta de cuidar das suas ovelhas, que somos nós, entendeu? Essa eu sei, Belinha. Jesus disse que era o bom pastor. Exatamente. Então, Davizinho, depois, né, que Jesus morreu e foi para o céu, né? Então, o Espírito Santo veio para poder capacitar também homens para serem pastores e cuidarem do povo de Deus, entendeu? Até hoje em dia. E como é que você sabe tudo isso, dona Belinha? Ai, meu querido amigo, eu aprendi na escola dominical. Então eu vou escrever uma carta para todos os pastores, Belinha. E o que é que você vai escrever? Isso aí eu não sei. Já sei. Que tal a gente, então, perguntar aos nossos amigos já da EBD? Sim. E pedir para que eles ajudem a gente? Então eu também pensei numa ideia. Que tal a gente chamar os amigos da EBD e para que eles ajudem a gente para escrever uma poesia para todos os pastores, né? Eu falei isso, né? Então eu pensei igual a você, né? Enfim, então vamos chamar. Então vamos chamar. Vamos lá. Pastor! Fortalece então a doutrina. Alimenta com a palavra da verdade. Servo fiel, amante da palavra de Deus. Teme a Deus e tem o Supremo Pastor como seu pastor, orientador e ajudador. Ovelha que por Deus é apacentada. Temor, fé e coragem jamais lhe faltou. Preservando a sua doutrina, o chamado abraçou. E o rebanho do Senhor apacenta com cuidado e amor. Pastor Ailton José Alves, um servo segundo o coração de Deus. Eu amo meu pastor! Sua lealdade, sua sinceridade me comoverão. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converterão. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos. Não temais, não se renda. Glória a Deus. Não se renda, ponha a sua mirada no céu e terão alento e a força que precisam, porque a vitória vem de cima. Glorificado seja. Você é um exemplo para mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Me mostrou a ti. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero nesse instante fazer menção ao Dia do Pastor, que é comemorado nesse segundo domingo de junho, dia 13, numa referência àqueles que têm se dedicado ao Senhor e que têm demonstrado o seu comprometimento, sua obediência e sua fidelidade a Deus, a sua palavra e aos seus santos propósitos. Essa é uma função que, segundo a palavra de Deus, é o Senhor quem escolhe. É o Senhor quem dá. Nós vamos ver essa verdade estampada na palavra de Deus em textos como Jeremias capítulo 13, versículo 5,
como Efésios capítulo 4, versículo 11, e ainda o capítulo 13, versículo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, ser pastor não é uma opção, ser pastor não é uma escolha pessoal. É sim uma escolha pessoal do próprio Deus, que dá à sua igreja pastores segundo o seu coração. É, sem sombra de dúvida, uma função muito importante, porém, todos aqueles que servem ao Senhor nessa condição sabem da responsabilidade que lhes cai para cuidar do rebanho do Senhor, com sabedoria, com inteligência, muitas vezes suportando as adversidades, as perseguições, as indiferenças, mas o mais importante é entender de que o que estão fazendo para Deus e para o seu reino, superando todas as dificuldades, todas as intempéries, mas também regozijando-se no Senhor de ser com Ele cooperador na sua obra. Nós queremos, em nome da Escola Dominical, da Superintendência da Escola Dominical no estado de Pernambuco, parabenizar a todos os pastores da nossa igreja, aqueles que servem ao Senhor com tanta dedicação, e muito especialmente ao nosso pastor presidente, servo de Deus, que tem servido ao Senhor de forma exemplar e que dispensa comentários quanto à sua entrega, quanto ao seu comprometimento total com a obra do Senhor. Nós, pastores auxiliares, agradecemos a Deus pela existência do servo do Senhor e por todo o cuidado que ele tem demonstrado ao longo da sua atividade pastoral para com todo o rebanho do Senhor. Então, nesse dia importante, especial, nós queremos parabenizar a todos os pastores, ao nosso pastor presidente Ailton José Alves. Que Deus continue com as suas mãos estendidas, propiciando o necessário para que tenham paz, saúde, alegria e muita prosperidade nos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, depois dessa homenagem maravilhosa e bem merecida ao nosso pastor e a todos os pastores auxiliares que cooperam com o nosso pastor, não só em nosso estado, mas também em todo o campo missionário, vamos, neste momento, orar pela campanha estadual de oração. E nós temos os motivos da nossa campanha estadual de oração. Primeiro, pela igreja, pelo pastor presidente, os obreiros da casa do Senhor. Segundo, pela salvação, por salvação de vidas e retorno dos desviados. Terceiro, pelo fortalecimento das famílias. Quarto, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. Quinto, pela obra missionária. Sexto, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Sétimo, pelo Brasil e seus governantes. Oitavo, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel. Nono, pela recuperação econômica de nosso país. E décimo, pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos orar ao Senhor neste momento e pedir a sua bênção toda especial. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, neste dia maravilhoso, Senhor, que Tu fizeste e nos dás a oportunidade de poder glorificar a Ti, Senhor. Queremos pedir em especial, Senhor, uma bênção toda especial, Pai, para este dia, dia nacional do pastor, para o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, e todos os pastores auxiliares que o ajudam, Senhor, em todas as cidades aqui do estado e também no campo missionário. Queremos pedir a Tua bênção toda especial sobre o nosso pastor, continua dando graça, força, vigor, firmeza, saúde, Senhor, muitos anos de vida e muita vida, Senhor, nos anos, ó Deus. Continua abençoando o Teu Filho e a todos os pastores, Senhor, que o auxiliam neste grande trabalho, ó Deus.
Queremos pedir agora, Senhor, uma bênção toda especial em favor da campanha estadual de oração. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, Senhor. Atende a cada pedido, Senhor. Promove uma intervenção, Senhor, sobrenatural, Senhor, em cada pedido que foi citado aqui nesta manhã. Continua ajudando o teu povo, abençoando. Em nome de Jesus nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, não deixe nesse dia de entrar em contato com o seu pastor, faça uma ligação para ele, deseje a ele um feliz dia do pastor e diga que está orando por ele e que pode contar com a sua oração, com o seu trabalho no exercício, né, na cooperação deste grande trabalho e grande atividade que Deus deu ao nosso pastor, como ele sempre diz, é servo de maior responsabilidade, e a todos os pastores que cooperam com ele nesta convenção. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.